Amigos, tudo bem? Meu nome é Ítalo, sou responsável pela Clarot na América Latina. A Clarot, ela tem uma composição de um framework de cibersegurança, responsável por toda a parte de visibilidade, inventário, detecção de ameaças, proteção e gestão de acesso aos dispositivos na área de automação industrial. Então, hoje nós vamos focar neste último pilar que vocês estão vendo aqui, que é a conectividade, a gestão dos assets dos dispositivos de automação, ok? Então, vamos ao tema de gestão de acesso à infraestrutura crítica, aos dispositivos de automação. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a nossa tecnologia é uma tecnologia especializada para infraestrutura crítica, para automação industrial. Então, você não precisa fazer nenhuma adaptação no seu ambiente industrial para que a nossa solução proporcione gestão de acesso aos dispositivos que existem na sua planta. Tá? Nós fomos criados e desenhados para isso, solução especializada. Aqui não há adaptação, tá? O nosso DNA é esse. Então, a nossa solução ela vem para endereçar alguns desafios. Quando a gente fala do processo de transformação digital, em que você está conectando equipamentos de TI lá na sua produção para você identificar e acompanhar, por exemplo, o resultado de um processo produtivo, você conecta infraestruturas que nunca foram conectadas. E, por si só, você já traz uma série de desafios com esse viés, né? Inclusive, agora com o tema da pandemia, muitos requisitos de gestão de acesso remoto, terceiros fazendo acesso à sua infraestrutura para executar alguma manutenção programada, alguma manutenção emergencial e até os próprios funcionários dentro da corporação necessitando acessar a infraestrutura crítica para executar alguma manutenção, tá? Então, a nossa plataforma, ela vem para endereçar alguns pontos que são super importantes, tá? Quem acessa a sua infraestrutura, né? O que a pessoa está acessando nos seus dispositivos críticos do seu processo produtivo? Quando a pessoa acessou aquilo e o que ela fez de acesso à sua infraestrutura crítica, ok? Então, vamos tocar um pouquinho nesses temas aqui para que vocês tenham a ideia do que a Clarot faz com viés em automação industrial e gestão de acesso. Ponto importante, não estou falando de VPN, ok, pessoal? VPN é uma solução para o corporativo, com as suas características e propriedades para o ambiente corporativo. Aqui a gente está falando de uma solução especializada para automação industrial, ok? Então, eu vou mostrar uma demo bem simplesinha para que todos entendam como é o processo e como é simples isso aqui, ok? Então, aqui você está na interface de gestão, imagina que aqui é o dono da planta, o dono do processo operativo, o gestor daquela esteira de produção, tá? Então, o gestor ele vai ter acesso à interface administrativa via browser, ok? Aqui não tem nenhum agente instalado. Aqui ele vai ver os acessos pendentes à sua infraestrutura, né? Ou seja, fluxo de aprovação. Quem pode acessar o que e quando. Aqui você vai aprovar ou não o acesso à sua infraestrutura crítica. Aqui você vai ver as sessões ativas no seu ambiente e aqui embaixo você vai ter todos os serviços que você quer compartilhar para quem vai trabalhar dentro da sua rede de automação, dentro dos seus dispositivos de automação. Aqui embaixo você define isso, tá? Por trás disso, pessoal, por trás disso tudo aqui, você tem dupla autenticação, integração com AD, regras e processos de cibersegurança, tudo isso aqui para apoiar uma gestão remota adequada e de qualidade, tá bom? Então, vou mostrar um exemplo bem simples para vocês, tá? Então, imagina que do lado esquerdo aqui a gente está falando de um gestor da planta e ele precisa de uma manutenção de um vendor de automação industrial dentro do seu processo produtivo. Então, de uma maneira bem simples, eu vou fazer a criação agora de um usuário. Então, vamos criar o usuário Fernando, a senha 123, o e-mail, dupla autenticação. Imagina que tudo isso já foi feito, pessoal, tá? Eu estou mostrando aqui na prática como é que funciona, mas por trás o Fernando já recebeu um e-mail para fazer a troca de senha, para fazer a autenticação com QR Code, tudo isso bem preparado e bem estruturado aqui por trás. Então, foi enviado ao Fernando. O Fernando, ele está fora do Brasil, ele precisa fazer uma manutenção na planta de vocês. Então, o Fernando, ele recebeu um acesso, um e-mail com o link para fazer acesso à planta de vocês. Ele não está na estação dele, ele não está com o laptop dele porque ele está de férias, mas ele precisa fazer uma manutenção urgente. Então, ele abriu o iPad do filho dele, que está vendo lá o desenho. Então, ele pegou o iPad, abriu o e-mail dele, botou a senha, Fernando,
Aqui eu vou botar a senha 123, mas imagina que o Fernando já alterou a senha, já fez dupla autenticação, a ferramenta obriga tudo isso para seguir as melhores métricas de cibersegurança. Então, o Fernando adentrou a infraestrutura crítica de vocês, né? Então, o operador aqui do lado esquerdo, vendo a interface de gestão, não tem nenhum acesso ainda executando, não tem nenhum pedido de acesso à infraestrutura. Então, o Fernando, via browser, já acessou o sistema. Então, agora, eu, como gerente da planta, eu quero que o Fernando faça uma manutenção numa estação de engenharia. Essa estação de engenharia já foi criada previamente, vocês podem criar diversas, de acordo com a necessidade de vocês, com uma série de pré-requisitos técnicos e padrões, como, por exemplo, Password Vault. Você não precisa mais entregar o usuário de administrador e a senha para quem vai fazer manutenção na sua planta, a gente controla isso para você, então você consegue criar alguns limitadores aqui. Então imagina que tudo isso já foi criado. Agora eu vou adicionar o Fernando para fazer a manutenção na infraestrutura de vocês. Mas além de adicionar o Fernando nessa estação de engenharia, eu quero que ele solicite a autorização, porque eu quero seguir um fluxo de aprovação. Então vamos adicionar o Fernando a essa estação de engenharia. Muito bem, o Fernando já foi adicionado. Voltamos ao dashboard de administrador, aqui do lado esquerdo. Do lado direito, o Fernando no iPad dele para fazer a manutenção da sua infraestrutura. Repare que agora o Fernando tem a visibilidade daquela estação de engenharia dentro do seu processo produtivo. Repare, ele está remoto, sem client instalado, via browser, com todos os processos criptografados, segurança, tudo isso por trás. Então, agora o Fernando tem acesso a essa estação de engenharia, tem visibilidade, mas agora ele vai solicitar o acesso. Então, ele vai clicar em Request Access. Se lembra que eu obriguei ele a passar por um fluxo de aprovação, né? Eu digo o tempo de manutenção necessário que o Fernando vai fazer. Imagina que agora é o Fernando trabalhando. O motivo do Fernando, então, o Fernando vai fazer a atualização de um PLC. O Fernando poderia, inclusive, schedular o horário. Ele quer fazer a manutenção 1 da manhã, 2 da manhã. No caso, o Fernando quer fazer agora por 1 hora. Então, ele vai solicitar Request Access. O pedido já foi enviado para o gerente da planta. Do lado esquerdo, repara que na interface de administrador, o gerente da planta já recebeu o pedido de acesso. Então, o Fernando quer acessar a planta de determinado site, o usuário Fernando, aquela estação de engenharia, o horário de início, aqui a gente está como N, porque a gente não escolheu, não programou, horário de fim, tempo de manutenção e o que o Fernando quer fazer. Então, agora, se aprova ou não, você pode declinar o acesso do Fernando, mas vamos aprovar o acesso do Fernando. Então, o acesso do Fernando já foi aprovado para acessar a estação de engenharia. Do lado direito, lá no iPad do Fernando, ele recebe agora a aprovação. Então, o Fernando vai clicar em Connect, repara que ele está sem client, sem nada instalado no ambiente dele, está usando um iPad. Então, o Fernando entrou naquela estação de engenharia sem acessar diretamente via VNC ou via RDP, ele está acessando via browser, e o Fernando começa a fazer a manutenção no dispositivo. Ele vai começar a fazer as alterações naquele PLC dentro da planta de produção. Do lado esquerdo, o gerente da planta, ele está vendo que agora tem uma sessão ativa. Então, ele sabe que tem uma pessoa acessando aquela estação de engenharia, quem é a pessoa, e ele pode, inclusive, ver o que a pessoa está fazendo como uma live, né? Ou seja, ele consegue entrar aqui e saber tudo que o Fernando está alterando aqui ao lado direito. Então, por exemplo, o Fernando está mexendo naquele PLC do lado direito, lá no iPad dele, sem nenhum cliente instalado, via browser, sem acessar diretamente o protocolo RDP ou VNC, tudo encapsulado. Então, o Fernando está fazendo a manutenção, tudo que o Fernando faz do lado direito, o gerente da planta consegue acompanhar o que o Fernando está fazendo, tá? Todos os detalhes do que o Fernando está fazendo. Então, o Fernando terminou a manutenção dele, vamos lá. Eu posso obrigar ao Fernando a botar um descritivo para seguir o processo de manutenção, para que se tenha todo um fluxo de manutenção. Então, Fernando terminou a manutenção naquela planta, e aí ele fechou o trabalho dele, não está mais acessando aquela estação de engenharia, e voltamos aqui para a tela de administrador. Na tela de administrador, agora vocês conseguem ver que não tem mais nenhum acesso pendente, não tem mais nenhum acesso ativo, porque a manutenção já foi efetuada, mas você consegue ver as sessões, ou seja, gravadas, ou seja, para futura auditoria. Aconteceu um problema no nosso processo produtivo. Quem fez a manutenção naquela estação de engenharia e quando? Então, você agora consegue clicar aqui e para futuras auditorias, para treinamentos, para todo tipo de acompanhamento, você clica aqui e você consegue ver um vídeo
do que o Fernando fez naquela estação de engenharia naquele momento, tá? Então, toda a atividade foi efetuada, gravada, para que vocês tenham todos os detalhes da operação remota, de quem acessou, quando acessou e o porquê acessou aquele dispositivo. Então, agora o desafio para a operação remota já não existe mais, porque existe uma solução especializada para isso. Obrigado e bom dia a todos.